as últimas aulas, antes de sair de casa de manhã, eu dou uma olhada nas minhas apostilas, só que a minha apostila não é exatamente igual a de vocês. Então aconteceu realmente algumas mudanças na sequência. Eu sempre vejo pelo lado bom, porque vai me permitir que depois que eu finalize a parte de ondas eletromagnéticas desse volume 8, que é uma parte gostosa, bacana, eu posso dar uma retornadinha, fazer uma revisão de acústica e ainda finalizar com o efeito Doppler. Porque esse volume 8 começa com o efeito Doppler. É bonitinho, na verdade, o efeito Doppler. Eu adoro dar aulinha de efeito Doppler. Frequência observada, frequência da fonte, velocidade do som, mas pode ser velocidade da luz, mais ou menos velocidade do observador, mais ou menos velocidade da fonte. Qual é o único perigo? Mais ou menos. Eu vou te dar um macete matemático e do dia a dia para tu descobrir o mais ou menos, acabou. Mas aí eu vou aproveitar para falar isso depois, que aí eu vou lá, faço uma super revisão de acústica, que a gente falou muito rapidinho, e vou fazer o que a gente tinha combinado, então, que foi o que eu fiz no 3A também, bater um papo sobre radiações eletromagnéticas. Eu fico muito orgulhoso dos meus alunos no final do ano, porque praticamente todo aluno que eu trabalho no final do ano, desde os primeiros anos do ensino médio, eles já decoraram a sequência das radiações eletromagnéticas numa ordem específica. Só de saber isso, o cara já mata uns 10% das questões, cara. É verdade, ondas de rádio, não quero cola, hein? Vamos usar a mente aqui, se errar, errou. Depois aumenta um pouquinho a frequência micro-ondas. Infravermelho antes da luz, infravermelho. As cores todas que nós enxergamos, que é um peidinho disso aqui tudo. Acima do violeta natural, lembrado ultravioleta, assim como tem som, ultrassom e infrassom. Falta pouco. Raio-X. Raios gama. Nossa, eu já te falei que elas são todas radiações eletro. Então eu sempre fazia isso para ti, para te lembrar que ela vai para frente e os campos eletromagnéticos são perpendiculares ao deslocamento, por isso que ela é uma onda transversal. Nós falamos que todas elas têm a mesma velocidade no vácuo. Velocidade da luz no vácuo 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Então a gente já tem algumas noçõezinhas. Acredito que todos estejam conscientes que é em ordem crescente de frequência que eu estou falando isso. Só que aí é o seguinte, na física E nós aprendemos fluxo magnético na aula passada, e no finalzinho da aula tentei falar da lei de Faraday, muito rapidamente, nós vamos retomar. Só sabendo as consequências da experiência de Oersted e a lei de Faraday juntas é que podem fazer um cara entender mais ou menos como é que é de verdade uma radiação eletromagnética. Como nós ainda não estamos maduros naquela matéria ainda, não tem o porquê eu ficar querendo te ensinar, olha, uma onda eletromagnética é exatamente isso. Mas já dá para começar a preparar o teu coração para isso. A experiência de Oersted mostrou que corrente elétrica gera campo magnético, lembra? A corrente elétrica no circuito perturbava a bússola. O Faraday, quando começou a estudar esse fenômeno, percebeu também o contrário, que um campo magnético oscilante ou variável, ou melhor, um fluxo magnético variável, gera corrente elétrica. A experiênciazinha era assim, né? Tinha uma espirinha, um galvanômetro, não era isso? E um ímã. O ímã parado não acontecia nada. Mas quando eu aproximava ou afastava, variava o fluxo magnético e aparecia corrente elétrica. Mas espera aí, corrente elétrica não é movimento de cargas elétricas? Se tem movimento de carga elétrica, não tem uma força empurrando essas cargas para algum lugar? Se tem força atuando em carga elétrica, é campo elétrico. Ou seja, no final das contas, nós vamos perceber que variação do campo magnético gera campo elétrico. E variação do campo elétrico, corrente é campo. Pensa bem, fio transmitindo corrente elétrica. Se tem corrente elétrica, tem campo elétrico no fio apontando para o lado. E esse campo elétrico gera em volta dele um campo magnético. Poxa, já que campo elétrico gera campo magnético, e campo magnético pode gerar campo elétrico,
Principalmente se um campo elétrico variável gera um campo magnético variável, que gera um campo elétrico variável. Então é isso que é uma radiação eletromagnética. Uma vibração no campo eletromagnético, perdão, querida. Uma vibração nas perturbações eletromagnéticas. Eu vou te confessar que eu só consegui realmente entender profundamente o que era radiação eletromagnética há pouco tempo agora, fazendo Física 4 na faculdade, que aí a gente usa uma matemática diferenciada e consegue entender um pouquinho melhor essa radiação. Mas tu vê, né? Tudo a ver com aquela história de que corrente elétrica gera campo magnético e de que campo magnético variável pode gerar corrente elétrica. Corrente elétrica tem a ver com campo elétrico. Ou seja, campo magnético gera campo elétrico que gera magnético. E no final das contas vamos descobrir que campo elétrico e magnético existem sempre juntos, um dependente do outro, um relacionado ao outro. Quando a gente estudava só campo elétrico, a gente ignorava o efeito magnético ali em volta. Quando a gente estuda um campo magnético sozinho, a gente ignora que ali em volta também vai ter efeitos elétricos. Então, na verdade, a matéria, a natureza é assim. Os campos eletromagnéticos, eles coexistem, sempre perpendiculares, um estimulando o outro, um gerando o outro. Então, vai existir uma onda elétrica apenas? Vai existir uma onda magnética? Não, as radiações são eletromagnéticas. Legal. Aí, olha só. A primeira que foi trabalhada foi as ondas de rádio. O Hertz foi o cara que inventou ela, quase em 1900. Ele pegou um circuitinho elétrico, fez os elétrons começar a oscilar, e aí viu que daquela oscilação emanava uma coisa que ele não enxergava o que era, e ele mediu a velocidade dessa coisa, bateu com a velocidade da luz. Ele, putz, inventei uma onda que anda tão rápido quanto a luz, só que é artificial. É artificial. Nem comentei no 3A, mas depois a galera tomou susto, porque viu que tinha onda de rádio vindo do espaço. A galera pensou o quê? ETzinho querendo falar com a gente, a galera é criativa pra caramba. Mas aí a gente percebeu que a natureza emite ondas de rádio. A radioatividade, professor, não é a radioatividade não. Por exemplo, os pulsares são estrelas binárias, duas estrelas orbitando uma em volta da outra, e algumas delas emitem ondas de rádio, e justamente numa frequência constante, assim, parece alguém querendo transmitir um programa alienígena para a Terra. A galera começou até a achar que era fonte realmente, que era uma coisa alienígena. Só que eles estudaram um pouquinho mais e descobriram, então, que eram duas estrelas vibrando uma em volta da outra. Olha que loucura, a natureza emite ondas de rádio. O homem aprendeu a imitar a natureza apenas. Final de semana, né, cara? Essas coisas eletrônicas são fantásticas, né? Uma vez eu peguei um dispositivo lá que estava meio morto, um celular desses velhos, botei umas 2.000 músicas e conectei no sistema de som velho lá de casa, lá de Bituba, e falei, mãe, aperta esse botão aqui, pronto, fica escutando música para sempre. Aí ela, da volta e meia, ligava o aparelhinho dela lá. E aí, depois de tanto usar o aparelho, puf, né, deu pau no aparelho. E aí as rádios ficaram esquecidas lá em casa, a gente sempre escutava Itapema, geralmente. Aí eu pensei, pô, vou botar rádio pra minha mãe, ela liga o botãozinho, fica a rádio tocando, show de bola, só que tava sem antena. Aí eu, pô, vou ter que fazer uma antena. Antena pra quê? Pra captar a onda de rádio. Olha que complexo foi fazer a antena. Eu peguei um pedaço de fio, descasquei, peguei um pedaço de fio, descasquei, aí peguei a parte que tava encapadinha, fiz assim bonitinho, só pra ficar bonito, dei assim, ó, tá bom, e conectei no fiozinho do aparelho. Oh. Aí aqui no espaço que tá passando uma onda elétron. Se tem campo elétrico oscilando, esse campo elétrico oscilando vai fazer uma corrente elétrica oscilante também, né? E aí essa corrente elétrica oscilante vem pelo fiozinho, vai para o circuito do aparelho, e o aparelho entende que está chegando pelo ar. Se tu tirar o do aparelho e botar na linguinha, dá choquinho. Por que está dando choquinho, caramba? Está no ar essa antena, não está na tomada? Ué, porque tem uma mini corrente elétrica sendo estimulada pela radiação eletromagnética que está chegando na antena. Tu vê, na verdade, eu estou captando o campo elétrico, né, pelo fio, não é o campo magnético. É só o campo elétrico que eu estou detectando, né, porque ele é muito mais intenso numericamente do que o campo magnético. Aliás, a primeira vez que eu vi um medidor de campo magnético foi semana passada, um Tesla Limiter. Né? Tesla, não é? Campo magnético, né? Tesla Limiter, estava escrito lá, medidor de Tesla, acredito eu, né? Certo? Pela primeira vez eu mexi no medidor de Tesla, depois de vários anos dando aula de física, tu vê. Né? Eles são raros, são equipamentos sensíveis e caros. Agora, medidor de campo elétrico, o celular é um super medidor de campo elétrico. Certo? Tudo que ele faz com o resto do mundo é medir o campo elétrico das coisas em volta dele. Loucura! Uma antena! Professor, como é que faz para emitir? Assim, só que aí aqui tu engata uma coisa que vai gerar corrente elétrica na antena. A corrente elétrica que circular na antena vai gerar uma radiação eletromagnética de mesma frequência. E tu com uma anteninha idiota dessa capta
a mesma frequência que eu emiti com essa antena idiota. Que loucura, né, cara? Olha só o que é a radiofonia, certo? É um circuitinho elétrico simples emitindo radiação eletromagnética. Bom, aí os caras perceberam que na natureza, né, tinham substâncias que emitiam algum tipo de coisa. Como eles só conheciam basicamente as ondas de rádio, chamavam essas coisas de radioativas. Mas cuidado, materiais radioativos não é que emitem onda de rádio. Eles emitem justamente a mais energética das radiações, raios gama. Aí um amigo preocupado perguntou na outra sala: professor, de onde é que vem essa radiação? Onde é que tem essa radiação? A natureza, meu querido. A natureza é radioativa. Tem moléculas de água aqui na nossa volta, não tem? Certo? Essas moléculas de água têm oxigênio e hidrogênio. Esse hidrogênio, na grande maioria dos casos, é o hidrogênio normal. Como é que é o átomo de hidrogênio normal? Clássico. Um próton, um elétron. Mas tem uns hidrogênios que tem um nêutron a mais no núcleo. É o famoso deutério. Né? Vocês devem conhecer o deutério. De suma importância para entender um pouco de física, o deutério. Tem até o mais safadinho ainda, o trítio. Que além do próton tem 2 nêutrons lá dentro. E a massa atômica, lembra? É a soma de prótons e nêutrons. Então a maioria dos hidrogênios que existem na natureza tem um próton só, massa atômica 1. Um ou outro mais raro é o deutério, então volta e meia tem um hidrogênio esquisitão. Ele está por aqui. Deve ter alguns aqui nessa sala de repente. E o mais raro ainda é o trítio, esse é difícil de encontrar. Para encontrar trítio, por exemplo, pode ir lá no fundo do oceano e pegar aquela água lá do fundo, que é a água mais densa. Se essa água é mais densa, é porque deve ter um hidrogênio mais pesado dentro dela. Então se tu colhe a água paradinha do fundo do oceano, boa parte dessa água é feita com deutério e trítio, chamada de água pesada. 1 ml custa mais de $100, 1 ml de água pesada. E parece água. Certo? Eles fizeram algumas pesquisas dando para presidiários tomar, para ver se, né, se matava. E com deutério não mata tão rápido. Mas com trítio mata. Com trítio mata mais rápido. Se tu beber água pesada, olha que loucura, né? É a mesma água, só que a célula humana, ela detecta se é deutério ou se é trítio. Mas aqui fora não. Aqui fora tem deutério, muito raramente. Um trítio deve ter cruzado com alguns trítios ao longo da tua vida, mas é um contato muito rápido. Quer dizer que se eu pegar um contador Geiger, um contador que mede os raios gama, ele dá uma pitada aqui já. Mas é inofensivo, a natureza é assim. Só que aí o cara foi numa mina, aquele contador, e começou a perceber. Aí ele, essa coisa aqui, essa mina emite mais. Ela é radioativa. Radioativa porque a galera ainda não estava manjando que tinha uma série de tipos de... O nome certo seria radiogamativa. Né? Mas radiogamativa fica estranho, né? Mas então cuidado, hein, cara. Quando a gente fala que uma coisa é radioativa, é porque ela emite onda de rádio? Teu rádio é radioativo. Né? Teu celular é super radioativo. Né? Mas cuidado, quando a gente fala que é radioativo, é raio gama, beleza? Me fala do material que emite raio gama mais que os outros. Urânio, césio, plutônio, né? Nome famoso, não é? Tem na natureza, cara. O cara vai lá numa mina, tem mais plutônio lá do que no resto do lugar. Só que o cara é tão doente que ele, não, eu quero mais ainda. Eu vou pegar esse material da mina, vou processar para deixar mais concentrado ainda. O ser humano é doido, cara. Aí começou a deixar, putz, esse plutônio aqui, cara, olha... Tá até quente, cara, ó. Nossa, de tão radioativo que ele é. Aí já morria logo em seguida o cara. Não sabia que ele estava sendo bombardeado por uma radiação super energética que destruía as células dele. Quantos morreram estudando materiais como, por exemplo, plutônio, césio, urânio? Tá ótimo, se souber os 3 é ninja já. Aí os caras começaram a pensar, se está saindo uma coisa lá de dentro, nós podemos usar um espelhinho para refletir essa coisa de volta e deixar mais concentrada ainda. E vai esquentar tanto que dá para criar energia a partir do material radioativo. Está nascendo a energia nuclear. Os caras viram que uma capinha de berílio com um núcleo de material radioativo, tu vai cobrindo esse núcleo de material radioativo e a radiação tenta fugir, bate no berílio, reflete, volta e começa a esquentar cada vez mais. E alguns morreram, com explosões ocorrendo no laboratório, tentando cobrir um núcleo de material radioativo com um espelho refletor de raios gama, feito de berílio. Olha que loucura, cara. Bota mais uns dispositivos eletrônicos, mais uma explosãozinha, já dá pra matar um país inteiro com uma bomba atômica. Olha que divertido tá ficando, certo? Então tu vê, o projeto Manhattan também tratava disso.
das pessoas usar a natureza, materiais radioativos que estão na natureza, purificados e concentrados, para gerar um tipo de energia, né, descomunal que o Einstein tinha previsto teoricamente, a energia vinda do núcleo dos átomos, mostrando que massa pode ser convertido em energia. Caramba, energia e massa são duas formas da mesma coisa. Massa e energia são a mesma coisa, só estão em formatos diferentes. Energia pode assumir aqueles diversas formas, né? E massa é só mais uma forma de energia super concentrada. Cada tipo de núcleo vai ter um certo tempo que precisa ficar nessa situação crítica para realmente ocorrer uma explosão mais séria. Então, tipo, se uma bomba criar uma bomba nuclear, tem tempo para usar ela ou não? Ah, legal, não, mas aí é que vem a parte técnica, né? Os físicos descobriram, ó, é só agora é só os engenheiros virem construir e controlar esse processo. Nós descobrimos o processo. Aí tu junta mais um monte de engenheiro, mais um monte de físico, mais alguns anos e alguns milhões de dólares, aí sai a bomba pronta com um botãozinho, vai, bum, bum. Ou seja, né, o começo, cara, é uma coisa meio descontrolada, o cara vai testando os processos e não tem controle total do que está acontecendo. Aí depois vem o processo de engenharia, que não é só físico que faz, para botar dispositivos que controlem isso. Tanto que Chernobyl, o que é? O que é uma usina nuclear? É fazer essa bomba explodir lentamente, né? A ponto que tu possa aquecer a água e usar essa água quente para tocar uma turbina normal. A partir dali é como qualquer outra usina, depois que a turbina está gerando. Aí é ímã, fio enrolado, lembra? E o gerador elétrico, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, certo? Aí o que acontece? O botãozinho que tira o combustível do reator emperrou, o combustível ficou mais tempo no reator do que devia, esquentou tanto que fritou tudo ali em volta, derreteu o aço, o concreto, e aí aquela nuvem com material radioativo se espalhou e deu aquela merda toda, certo? Até eu acho que ficou barato, sabe? Podia ter sido muito pior, né? Fukushima, mesma coisa. Ó, galera, tá vindo um tsunami aí, não dá nada. Ó, tá vindo um tsunami, vamos desligar essa porcaria, né? Deixa quieto. Aí veio o tsunami, inundou as máquinas que tiravam o combustível nuclear e paravam a reação. Aí realmente vai dar merda, vamos desligar. Ah, já não tá mais desligando, o botãozinho emperrou de novo. E deu merda de novo, ou seja, não é na verdade a tecnologia que está dando merda, né, cara? A tecnologia nuclear vai nos salvar ainda, pode ter certeza. O problema são os cabeças de bagre que não escutam as notícias e não apertam os botões antes da merda. Ou seja, é ser humano que tem feito a cagada, né? Isso que é importante ficar claro, não é a tecnologia que está falha, né? Tu vê, cara, o Greenpeace, em alguns lugares, ele prefere que monte uma usina nuclear do que uma hidrelétrica. Que assustador, né? Na minha idade isso era inimaginável o cara falar e discutir sobre isso. O quê? Hidrelétrica é verde, hidrelétrica é do bem e nuclear é do mal. Hoje em alguns lugares a gente tem um pensamento contrário, né? Você já deve ter visto em biologia a pancada que é fazer uma hidrelétrica, né? A pancada na cabeça do meio ambiente que é fazer uma hidrelétrica, né? Tu altera uma porrada de coisa no meio ambiente. Cuidado, galera. Às vezes eu fico pensando, o pessoal acha que pegar a energia de um rio e sugar a energia do rio não vai ter consequência lá pra frente. O rio deixou de ser quem ele era. Seria 10 mil quilômetros, agora de repente ele vai só 1000 quilômetros. 9 mil quilômetros de rio já era. Como é que ele vai ter energia potencial, cinética, aliás, né, para avançar em cima do leito dele seco? Então não dá, certo? Então tu vê, cara, tem uma série de coisas que a gente agora está percebendo, porra. A energia hidrelétrica, ela é também nociva. Tu acredita que a eólica também tem impacto ambiental? Energia eólica, cara, tem impacto ambiental. Que loucura! Então tu vê, né, cara, mesmo as formas mais verdes de energia hoje em dia se mostram problemáticas também, né? Por isso a gente fala uma crise energética. Mas a gente vai dar conta, no final das contas, se desesperar, a gente vai usar nuclear, e se usar bonitinho vai dar show de bola, vai ficar legal. Nós estamos aprendendo a reciclar também, né, o material que sai da usina nuclear, né, 90%, tem umas tecnologias aí que reduzem 90% o resíduo, então vai dar para brincar. Peraí! Campo elétrico oscilante gera campo magnético oscilante gera campo elétrico oscilante. De onde é que vem esses campos eletromagnéticos oscilantes? Tem que ter carga elétrica saculejando. No caso das ondas de rádio é um fio idiota. É só fazer a carga elétrica sacudir ali. A frequência com que eu sacudo o elétron é a frequência da onda emitida, tudo bem? Se eu quiser aumentar a frequência, eu tenho que sacudir mais rápido. Chega uma hora que eu sacudo tão rápido que o efeito Joule é tamanho que chega a esquentar demais, derrete a minha antena. Por isso que ondas de rádio têm um certo limite de frequência.
Não é porque não pode gerar onda com frequência maior, pode, só que a tua antena vai derreter, tu vai gastar uma grana fazendo uma antena que não derreta e não vai valer a pena. Por isso que as frequências de onda de rádio maior é quase aquela da tua rádio. Qual é a tua rádio mesmo? Não vou falar o nome dela todo, né? Mas é um 100, não é? É 100 o quê? Não, 100 Hz, tá louco? Jamais escutaria, meu Deus. Deixa eu pensar, V igual a lambda vezes F, se a velocidade é 3 vezes 10 na 8, se a frequência fosse só 100, meu Deus, cara, ia precisar de uma antena maior que esse prédio para captar essa onda de rádio de 100 Hz. Haja antena, hein? Uma antena maior que o prédio todo, aliás, muito mais. Meu Deus, não ia dar nem para construir essa antena. Jamais conseguiria ter essa antena para captar 100 Hz. De jeito nenhum. Mega! Ou não é nem quilo, isso aqui é AM, kilohertz, então 100 mil hertz. O elétron está indo e voltando 100 mil vezes por segundo. Uma coisa fora dos padrões que o humano pode imaginar. Então 100 kHz. AM, quero mais. A de vocês é 100 alguma coisa megahertz. Então, ó, 10 na 6, tudo bem para vocês? Aliás, já aviso, tu não lembra que mega, quilo, mili e micros, tu não lembra o que é cada um deles? É grave o teu caso, não sei se posso te salvar. 10 na 6, 10 na 3, 10 na menos 3, esse é o mínimo do mínimo. Depois dos capacitores nós temos que expandir isso aqui para baixo, né? Certo? Nós vamos lembrar hoje na aula de novo. Mas isso é o mínimo que eu espero de vocês. Então, a ondas de rádio vai até 10 na 8 Hz mais ou menos. Professor, eu quero fabricar uma com 10 na 10 Hz, vai em frente. Aí é micro-ondas, né, professor? Não, é ondas de rádio. É ondas de rádio, não é a frequência que determina o nome da coisa. Muita gente acha que é a frequência que determina. Passou de uma frequência tal, agora é micro-ondas. Podes emitir ondas de rádio com a frequência que tu quiser. Só tratar de a tua máquina conseguir pegar elétron e saculejar violentamente no fio. Como nós sabemos que teu fio vai começar a dar problema depois de 100 MHz, por isso que a gente diz que a onda de rádio só vai até 100 MHz. Dá para avacalhar e fazer mais, professor? Dá. Se quiser gastar dinheiro, não tem problema, gastar a vida fazendo isso, dá. Tem utilidade? Não. Por isso que a galera não faz. Agora, como é que faz micro-ondas então, professor? Na tentativa de aumentar ainda mais a frequência, sem derreter o fio da anteninha, os caras criaram válvulas eletrônicas especiais que saculejam o elétron mais violentamente. Nesse caso, aí a radiação eletromagnética vinda dessas válvulas eletrônicas especiais é dita micro-onda. O que eu estou querendo te dizer, meu querido, é que pode ter micro-onda com 100 MHz. E não vai ser onda de rádio. A que vem da válvula eletrônica vai ser micro-onda, a que vem da anteninha vai ser onda de rádio. Ou seja, não é a frequência que define a radiação, e sim a maneira como ela foi gerada. Então tem micro-onda de kilohertz. Tu até pode fazer, mas não tem o porquê, tu vai gastar dinheiro fazendo uma válvula eletrônica que não existe, e vai emitir uma micro-onda que pode ser substituída por uma onda de rádio muito mais barata, de mesma frequência. Professor, por que os caras quiseram aumentar a frequência das radiações? O motivo básico foi por causa da radiofonia mesmo. Já percebeu a AM que tem uma qualidade menor que a FM? Eu acabei de falar que a frequência da FM é maior que a da AM, não foi? Ou seja, a quantidade de informação que eu consigo transmitir depende da mais frequência, eu consigo contar mais informação em menos tempo. Menos frequência, menos informação. Por isso que a rádio AM, a música é menos bonita. Porque tem menos graves, menos agudos, menos médios, chega menos informação e parece uma simulação muito mal feita da voz humana. Quando o cara pega FM, que vem muito mais graves, médios e agudos, tu compõe um espectro quase igual àquilo que a gente escuta no dia a dia. E tu, pô, que música, que qualidade. Ou seja, se eu quero transmitir mais informação, eu preciso aumentar Na hora que uma antena não conseguia mais aumentar a frequência, eles criaram válvulas eletrônicas para emitir micro-ondas. Só isso. No início, os satélites se comunicavam com a Terra só por ondas de rádio, mas aí começaram a vir as TVs digitais, e aí as operadoras de TV queriam, não, eu quero uma radiação que emita mais informação em menos tempo, vamos ter que aumentar a frequência. Por isso que hoje os melhores satélites usam
Micro-ondas, olha que loucura, tem micro-ondas chegando na Terra aqui, vindo do satélite. Se eu pegar uma antena da Sky e apontar para o lugar certo, eu pego Sky aqui, ó, e aquelas outras todas, Oi, o escambau, certo? Concorda comigo? Então quer dizer que tem micro-ondas agora. Por que essa micro-ondas não frita a gente? Aparelho de micro-ondas, mesmo micro-ondas, cara. Porque a frequência da onda é diferente. Lembra como é que funciona o micro-ondas? A frequência da radiação coincide com a frequência de vibração da molécula d'água, entra em ressonância, a molécula começa a sacudir lá dentro e esquenta. Aliás, foi tentando fabricar radares de guerra que derreteu o chocolatezinho, lembra? E o cara aprendeu a regular a frequência. O Wi-Fi da tua casa é micro-ondas, o Bluetooth do teu celular é micro-ondas. Ah, então o vídeo da pipoca é verdadeiro? Não. Justamente pelo que eu acabei de te explicar. Aquele vídeo idiota da pipoca, o cara bota um monte de celular, bota a pipoca no meio, aí liga pro celular, manda mensagem, liga o Bluetooth, enfia no... E aí estoura as pipocas. Aí as pipocas começam a estourar. Blup, 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 blup. Aí pipocou um monte de aluno me aparecendo com esse vídeo. Ó, professor, é verdade, é verdade? Não. Tu imagina o perigo que seria de fritar um pedaço do cérebro humano, cara. A pipoca estoura no micro-ondas porque a água gira com a micro-onda, aquece, o teu cérebro é cheio d'água. Então tu imagina, tu ia gerar aquecimentos no cérebro e seria algo extremamente nocivo e perigoso. Então a frequência do Bluetooth, a frequência do Wi-Fi, a frequência do satélite que chega às ondas, né, das TVs pagas aí, ou das TVs abertas por satélite, sem problema, certo? Elas são micro-ondas com frequência diferente da frequência do aparelho de micro-ondas que gera aquecimento em água na tua casa. Não se esqueçam que o aparelho de micro-ondas, aquele da tua casa, só esquenta coisas que tem H2O. Se não tiver o H2O lá para girar, para entrar em ressonância, não esquenta. Partículas oscilantes. Partículas oscilantes. Partículas elétricas, elétricas oscilantes, elétricas oscilantes. A questão é da onde vem esta radiação que todos nós, tudo que está acima do 0 Kelvin emite. Partículas oscilantes são essas que tem dentro de vocês, que emite uma luz que eu não vejo agora, mas que vem de cada molécula de vocês, do interior de vocês principalmente. Elétrons girando em volta do núcleo atômico, então não é vibrante, lembra? A temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Então se a molécula está com menor temperatura, vibra menos, a frequência da radiação emitida é menor. A molécula estando mais aquecida, vibra mais, emite uma frequência de maior, emite uma radiação de maior frequência. Comprei esses dias, cara, tava me segurando, mas eu não resisti. Né? A China, tu sabe que o trabalho escravo, né, tem feito loucuras pelo mundo, né? Então um aparelhinho que antes era caríssimo, hoje paguei 100 e poucos pila. Uma lojinha ali, um aparelho que mede por infravermelho, não precisa encostar nas coisas, tu mira na testa da pessoa, diz com a temperatura da superfície da pele. Bota na chapa da frigideira, 180, perfeito, está na hora de botar o bife. Então o cara não precisa mais se encostar em nada, cara. Então tu vê, ele mede lá desde de alguns graus negativos até 300 e poucos graus, sem encostar no objeto. Ele capta a radiação infravermelha e sabendo dessa radiação infravermelha, ele sabe a temperatura dos átomos da superfície. Porque ele mede a frequência e a frequência está relacionada com a temperatura, certo? Na verdade, eu não falei isso ainda no outro terceirão, mas é chamado de lei de Wien isso aí. A temperatura em Kelvin multiplicado pelo lambda máximo emitido é igual a 2,89777 Kelvin por metro. Kelvin metro, na verdade, né? Tem que dar aqui Kelvin. Vezes 10 na menos... Dá uma olhada, vezes 10 na menos 3. Dá uma conferida para mim isso aí. 10 na menos 3? É isso? Muito obrigado. 10 na menos 3. Isso é chamado de lei de Wien. Ou seja, quando o cara no laboratório percebeu que aumentando a temperatura muda o lambda, o senhor te falou frequência. Velocidade da luz não é constante? C, lambda vezes F. Mudou a frequência? Mudou o lambda. Concorda comigo? Eu posso tirar esse lambda e botar a frequência que eu quiser, não é isso? Beleza? Então tu vê, o aparelhinho que eu comprei se baseia nessa lei de Wien. Ele mede o infravermelho e com isso sabe a temperatura.
Cara, o mais legal, cara, é que se tu for estudar historicamente como é que as coisas foram acontecendo, os caras do início não sabiam que ondas de rádio e aquela coisa emitida pelos materiais esquisitos e o calor que a gente sente emitido pelo corpo em volta, que é o infravermelho, né, as ondas de calor, isso tudo a galera não sabia que era a mesma coisa. E por acaso eles foram estudando e foram vendo, caramba, o que a gente está estudando aqui, o cara lá, eu aqui com a antena, esse fulano estudando o corpo humano, todos estamos estudando a mesma coisa, radiações eletromagnéticas, todas nascem de partículas elétricas sacudindo, oscilantes, depende aonde? Fio reto, válvulas eletrônicas e no próprio átomo. O próprio fato de o elétron estar vibrando em volta do núcleo atômico está emitindo infravermelho. E essa coisa que eu vejo saindo de ti, ela está vindo do interior do teu corpo também? Essa luz? Essa não, né? Essa vem só da casquinha. E ela está vindo do teu corpo de verdade? Não, ela vem da lâmpada, né? Ou vem do sol. Na verdade, o teu corpo está só refletindo essa energia. Aí a química até fala melhor do que a física, como é que ela reflete, né? A energia bate no átomo, ele se excita, o elétron começa a orbitar mais externamente. Na hora que ele volta para a casinha dele, ele devolve essa energia com um pulso eletromagnético chamado também de partícula, às vezes, fóton. Aliás, a luz é partícula ou é onda? Depende da maneira como nós estamos estudando ela, né? A safadinha às vezes se comporta como baguinha, partícula, uma bolinha que bate. Às vezes ela se comporta como uma radiação eletromagnética, ela é os dois. Por isso que a gente diz que a luz ou as ondas eletromagnéticas sofrem do mal, que a gente chama de dualidade onda-partícula, né? Por que o professor sofre do mal? Porque para o físico não é confortável falar que tem coisa que a teoria corpuscular não explica e tem coisa que a teoria ondulatória não explica. Precisar de dois artifícios distintos para explicar um mesmo fenômeno, né? É meio jogar sujo. Por isso que a gente não gosta dessa história. Tanto que demos um nome para isso, né? Dualidade. A coisa é dual, às vezes é de um jeito, às vezes é do outro. Dualidade de onda-partícula. Então, peraí. A luz, cara. Caramba, olha só que mentirada que eu te contava lá na ótica geométrica. A gente dizia que tem a superfície refletora, vem o raio de luz, bate e é refletido com o mesmo ângulo. Então, do ponto de vista atômico, não existe a reflexão, como eu te falei, bate e volta. A radiação é absorvida pelo átomo, excita o elétron do maldito átomo, quando o elétron volta para o lugar dele, cospe a radiação. E o bizarro é que isso ocorre como se fosse uma engrenagem lá dentro, né? O ângulo que chega é exatamente o ângulo que sai, mas teve absorção e cospe. Chega aqui, cuspe lá, com o mesmo ângulo. Cara, que engrenagem doentia é essa que tem dentro do átomo, né, cara, que faz isso acontecer? Então tu vê, quando a gente começou a estudar ótica geométrica, a gente não tinha noção da loucura que estava acontecendo no átomo para ele cuspir a luz. Aliás, já que isso tudo é radiação eletromagnética, mas também é partícula, será que dá para calcular a energia dessa partícula? Para calcular, olha a matemática pesada que nós vamos precisar para calcular a energia da partícula. Está aqui, ó. E igual a H vezes F. Todas essas radiações eletromagnéticas podem ser entendidas como uma partícula e a energia dessa partícula é calculada por aquela fórmula boba. E de quê? Energia. Energia de quem, professor? Do fóton. O que é fóton mesmo? Partícula de luz. Energia do fóton. O que é o H? Constante de Planck. A constante de Planck, cara, é a constante mais importante da física quântica. Quântica, não. Fica tranquilo, não tem nada demais. Física quântica, não vai aparecer Ferrari na tua garagem, não. Então, constante de Planck é 6,6 vezes 10 na menos 34, só para tu sentir como é um número minúsculo, constante de Planck. E o F, o que é mesmo? Frequência. Peraí, se eu estou afirmando que o H é uma constante, do que depende a energia de um fóton? Da frequência. A energia de um fóton é diretamente proporcional à frequência da radiação eletromagnética. Ou seja, qual é o fóton mais energético? Claro. Qual é o mais perigoso? Aliás, aonde começa o perigo para tecidos vivos? Alguém lembra? A partir de ultravioleta, que são as radiações chamadas ionizantes, que podem arrancar uma partícula, um elétron, por exemplo, né?
Quando a galera começou a estudar física quântica, alguns experimentos mostravam que tinha um comportamento aleatório. Às vezes acontecia de um jeito, às vezes acontecia de outro. Eu, quando comecei a estudar física, eu me encantei pela física porque eu achava que a física era determinística. O que é determinístico? É algo que tu conhece a situação atual do fenômeno, então tu tem com certeza como prever como é que era a situação inicial. Então algo determinístico é que ocorre de um jeito sempre específico que pode ser previsto. Algo probabilístico é que pode ocorrer de uma maneira ou de outra. Tudo bem para vocês? A física quântica começou em laboratório a se demonstrar extremamente probabilística. Aí quando a galera começou a mostrar que não dá para ter certeza em algumas coisas na física... São duas? Sim. Adoro quando eu não preciso sair da sala de aula. Eu me sinto pressionado para interromper minha fala. Então olha só, muita atenção no que eu vou te falar. Isso é uma coisa que a gente vai discutir agora ao longo desse volume 8. Um elétron atravessando a sala de aula. Maldito elétron atravessando a sala de aula. Será que eu posso saber exatamente aonde ele está e exatamente qual a velocidade dele? Pesquisas em laboratório demonstraram que não. Ou eu consigo saber com grande precisão a velocidade do elétron, mas não sei aonde ele está. Ou eu consigo saber com grande precisão aonde ele está, mas não vou saber a velocidade dele. No início, Einstein não admitiu isso. Heisenberg foi o físico que calculou isso. O princípio da incerteza de Heisenberg. Nós vamos falar mais sobre isso futuramente. Mas quem defendia essa ideia era o Planck, o Max Planck, que recebeu a homenagem da constantezinha de Planck ali. E Einstein e Planck, então, numa famosa discussão, Einstein falou aquela frase que eu já devo ter repetido para vocês algumas vezes: Deus não joga dados. Einstein falava: não, Planck, mas é errado, cara. Tem alguma coisa errada nessa tua conta aí, bicho. Não é possível que não dê para prever a natureza com precisão. E ele mostrava: não, Einstein, não tem jeito, cara, ou é uma coisa ou é outra. A natureza é probabilística. E no final da carreira o Einstein dizia que o maior erro da carreira dele talvez tenha sido não perceber o princípio da incerteza de Heisenberg. Então no final ele acabou concordando com Max Planck, que a natureza tem fenômenos probabilísticos. Por exemplo, um banho de sol. Não tem nenhum caso de câncer na tua família. Tu é um jovem saudável que não usa drogas, que se alimenta só de coisas naturais. Que maravilha! Mas foi tomar um banho de sol naquele dia bonito. Estavas feliz, sem tristezas. Só que um maldito raio gama vindo da nossa bomba nuclear particular, o Sol, atravessou a magnetosfera e as camadas de gás e tudo mais da atmosfera e bateu no núcleo de uma célula tua, maldito núcleo, e bem numa parte irresponsável pela divisão celular, causando uma célula que começou a se descontrolar e se reproduzir bizarramente, e tu teve um tumor. Que bizarro, cara. Quando eu fiquei sabendo que a natureza é probabilística e que a vida pode dar merda só por azar, eu fiquei chocado. Foi um baque pra mim. Mas é assim, que loucura. A vida é probabilística. Estava eu conversando com meu filho, né, na escada rolante, ele meio que brincando na escada rolante, eu falei: cuidado com essa merda, você mata pra caramba, né? Aí ele assim, eu brincando com ele: o que é o mais, né, o meio de transporte mais, lembra, né? Qual é o meio de transporte mais seguro? Helicóptero, lembra por quê? Por causa da autorrotação, né? Mesmo o motor desligado, o cara pousa, né? E aí ele perguntou: papai, e a escada? Eu falei: porra, a escada só perde, parece, para acidente de trânsito, cara. A escada só mata menos que acidente de carro. Ou seja, às vezes teu filho tá lá pulando na escada bem feliz, né, cara? O cara não se toca, cara, que numa dessa ele tropeça, cai no pescoço e morre. Escada é um dos meios de transportes menos seguros que tem. Só perde para acidente de carro. Não brinca com escada, cara. Rolante, meu Deus, o papai, por exemplo, matar o bebezinho no carrinho, né? É clássico isso. Então não seja burro, não ande de escada rolante com o teu bebezinho. Se mata sozinho, meu querido. Beleza? Fica à vontade, minha querida.